Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje é mais um Segundo Cripto, um vídeo onde eu comento sobre as notícias que aconteceram na semana passada e sobre o que esperar dessa semana que se inicia. Mais uma vez, bastante coisa pra gente falar nesse vídeo e muita informação relevante, tá bom? Então já vamos pular qualquer tipo de introdução e ir direto pra tela do computador. No Segundo Cripto da semana passada eu mostrei pra vocês esse gráfico, na verdade eu mostrei ele no diário, né? Mas também dá pra gente usar ele no semanal, mas depois eu vou mudar ele aqui pro diário e mostrar pra vocês, tá bom? Só que o que é interessante de ver aqui é que finalmente, cara, a gente conseguiu fechar realmente acima dessa resistência que a gente tinha aqui, que a gente não estava conseguindo quebrar desde março de 2024. E agora a gente fechou acima na semana passada, que fechou agora, no domingo ontem. A gente se consolidou acima muito tranquilamente e fez esse reteste aqui, né? O preço do Bitcoin chegou nos 65 mil dólares, onde eu exatamente falei, ó, se chegar aqui, ou ele segura, ou a gente pode ver o preço do Bitcoin voltando aqui pra casa dos 59 mil dólares, que eu tinha marcado aqui numa linha amarela que eu tirei. Então a semana passada foi um fechamento muito bom, muito positivo pro preço do Bitcoin e a gente pode ver um cenário maravilhoso daqui pra frente. No diário, o gráfico é a mesma coisa, vocês conseguiram ver que a gente se consolidou aqui em cima, então acho que esse era o movimento mais importante de todos. Agora sim, saímos da onde a gente estava preso aqui, ó, desde março de 2024 e a gente pode ver um novo futuro agora, cara, chegando aqui na casa dos 73 mil dólares, onde aí a gente encontra aqui outra resistência, né? Foi justamente os 73 mil dólares anterior, então eu acho que a gente deve buscar agora os 73 mil dólares. E tem esse outro gráfico que eu queria mostrar pra vocês, que a gente está prestes a bater os 200 dias desde o dia do halving, né? E historicamente, se a gente vê aqui, ó, no ano de 2020, os 200 dias depois do dia do halving foram os 200 dias aqui de calmaria antes da disparada. Em 2016 também, esses 200 primeiros dias foram os dias de calmaria antes da disparada aqui, né, de 2017, 2016 ali. Então realmente tem um passado, até mesmo em 2012 aqui, quando o preço do Bitcoin aqui valia míseros 10 dólares, foram também cerca ali de 200 dias antes da boom, disparadona começar. Obviamente isso não é nenhuma métrica tão importante de tanto peso, só uma curiosidade que eu tinha aqui anotado nos meus gráficos. Mas algo legal da gente ver é que as quantidades de endereços, né, com mais de 1000 Bitcoin voltou-se a crescer aqui desde, né, outubro. A gente desde setembro tá voltando a quantidade de carteiras com mais de 1000 Bitcoins a crescer, ou seja, as baleias estão voltando a acumular. Eu acho que elas pararam de vender porque elas estão identificando que tem um momento à frente que o preço estará melhor para elas venderem e que até agora tá se tornando talvez até uma oportunidade de compra. Então realmente assim que teremos um cenário muito bom, porque as baleias estão confiando. Quando a gente fala de endereços com mais de 100 bitcoins, o cenário fica até melhor ainda. A gente tem essa mini disparadinha aqui no final agora, ó, justamente no mês de outubro, crescendo aí mais de quase 300, mais de 300 carteiras aí começaram a passar a ter mais de 100 bitcoins, e a gente tá num ponto agora que a gente esteve apenas aqui assim, ó, em janeiro de 2020, ou seja, muito bom o ponto que estamos, se realmente as baleias voltaram a acumular um pouco mais, porque eu acredito que elas consigam ver um cenário à frente onde o preço do Bitcoin esteja muito melhor para ser vendido. Então, ponto positivo de novo para o Bitcoin. E agora um gráfico que parece ser um pouco mais complexo, mas eu vou explicar para vocês. Na linha preta a gente tem o preço do Bitcoin e essas linhas verdes são o crescimento global, né, dentro do período de um ano, a quantidade de dinheiro em circulação feita pelo Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, o ECB, que é o Banco Central da Europa, o GBM, que é o britânico, depois o chinês e o japonês, ou seja, quanto que está crescendo a quantidade de dinheiro em circulação nas maiores economias do mundo, Estados Unidos, os países europeus, a Inglaterra, a China e o Japão. Percebam como esse gráfico aqui, ele anteriormente antecipou muitas altas, né? No momento que a gente estava tendo queda aqui na quantidade de dinheiro em circulação, ou seja, que a maior parte dos bancos centrais estavam assim, contraindo a economia deles, aumentando os juros, tirando dinheiro de circulação para tentar controlar a inflação, a gente tinha um Bitcoin batendo fundo, inclusive aqui no ano de 2022, justamente em dezembro de 2022, onde o Bitcoin marcou o fundo dele, a gente estava nos últimos momentos de contração monetária nessas principais economias. E aí, a partir do momento que esses bancos centrais começam novamente a emitir dinheiro, começa a se crescer a quantidade de dinheiro em circulação anual nessas principais economias do mundo, a gente tem essas disparadas no preço do Bitcoin. Então, em 2017, a gente atingiu o topo aqui, junto com o que quase foi o topo do crescimento da economia. Depois, ela veio e teve uma contração econômica. Isso são movimentos, são ciclos gerados pelos bancos centrais, eles fazem isso, um momento eles estão crescendo a economia deles e para isso eles estão jogando dinheiro no mercado.
exagerado, em outro momento eles estão querendo controlar a inflação e por isso eles acabam contraindo o crescimento econômico, diminuindo a quantidade de dinheiro em circulação. Isso faz com que o preço do Bitcoin mova-se junto com esses ciclos monetários. Então em 2017 a gente bateu o topo enquanto a gente estava crescendo muito a quantidade de dinheiro em circulação, mas quando a gente chegou em 2019 com a quantidade de dinheiro em circulação começando a aquela contraída, né, começando a diminuir, o Bitcoin estava marcando o fundo dele novamente. E aí a gente volta com a pandemia aqui, começou-se a impressão de capital exagerada, a gente volta a crescer a quantidade de dinheiro em circulação no mundo em mais de 20%, e aí o preço do Bitcoin também batendo o topo, e quando começa a contração, o preço do Bitcoin começa a brincar. E agora parece que a gente está voltando a crescer aqui, né? A gente tem os países começando a se alinhar para esse caminho. Os Estados Unidos aqui, o gráfico de M2 dele, né, da quantidade de dinheiro em circulação, você consegue ver aqui que a partir de janeiro de 2024 a gente já estava crescendo e que cada vez isso está ficando mais intenso, né? É que aqui ainda não tem a curva de outubro, que deve ser mais vertical ainda, deve ser nessa direção assim, bem vertical. Mesma coisa com a chinesa também, que olha, a gente estava com um crescimento anual bem alto ali até final de 2024, de 2023, início de 2024, só que esse crescimento anual aqui de 6,2% foi a mínima da China, que agora já volta a aquecer a economia novamente a partir de setembro, né? A gente já teve um grande crescimento, já passou para 6,8% de crescimento na quantidade de dinheiro em circulação na China, porque eles estão precisando aquecer a economia novamente. A China está passando por problemas econômicos, eles precisam conseguir reaquecer a economia deles. Então, tanto China, quanto Estados Unidos, quanto a Europa, que também está cortando juros, já estão encaminhando para esse momento aqui, ó, de crescimento econômico. E aí a gente faz com que o preço do Bitcoin acabe disparando, e eu já expliquei várias vezes do porquê, porque acaba sobrando dinheiro na economia, esse dinheiro vai ou para empreendedorismo, ou ele vai ser investido para não perder força, né, com a inflação. Só que não dá para não perder poder de compra com a inflação. Só que não dá para investir em ativos sólidos como, por exemplo, os treasuries americanos, porque os juros deles agora estão baixos, e aí não faz sentido. Então o investidor tem que buscar rentabilidade em ativos de risco, e ele investe em ações ou no Bitcoin. Já expliquei várias vezes aqui no canal isso. Então parece muito que a gente está se encaminhando novamente para esse momento. E aí só uma notícia que eu achei legal trazer aqui, que a gente teve na semana passada, né? A Microsoft vai votar entre o conselho dela de investidores, né, que são ali acionistas da Microsoft, os principais acionistas, né, que fazem parte do conselho, iriam votar uma possibilidade da Microsoft ter um pouco do caixa dela em Bitcoin. E chegou a sair uma matéria aqui dizendo que a Microsoft considera investir em Bitcoin, independente até do que o board, né, vai dizer, ou seja, o que essas pessoas que fazem parte ali da tomada de decisão da Microsoft decidirem. E aí a Standard Chartered, que é aquela casa de research bem famosa, que a gente já falou várias vezes aqui, colocou uma previsão de preço aí pro Bitcoin bater 73 mil até o dia das eleições americanas, que é dia 5 de novembro, ou seja, daqui 7 dias. Ou 8, né, na verdade, porque eu acho que outubro vai até dia 31. E que tem o potencial ainda de terminar o ano em 125 mil dólares. Se os republicanos, né, se os políticos que fazem parte do Partido Republicano tomarem conta da maioria do Congresso. E, obviamente, as eleições não são só presidenciais, né? A gente também, eles estarão votando pelo Senado e pelo Congresso deles, os deputados, vamos dizer assim. Então, realmente, se eles verem esse cenário onde o Congresso tem a maioria republicana, eles acreditam que o Bitcoin pode chegar a 125 mil dólares ainda neste ano. E eu já falei várias vezes aqui, eu nem vou deixar chegar nesse preço, quase. Eu vou desfazer dos meus ativos ali na casa dos 130 mil dólares no máximo, mas a partir dos 110 mil eu já vou estar vendendo. E bom, nesse cenário a gente ainda continua bem positivo, né? Trump aí com 65, quase 66% de chance de levar as eleições e só crescendo, cara. Um crescimento exponencial aí desde aqui do início de outubro, o que parece estar sendo um grande catalisador para o preço do Bitcoin. Bom, este foi o segundo cripto da semana. Espero que vocês tenham conseguido se atualizar sobre tudo e aprender cada vez mais aqui nesse canal, né? Se você já é inscrito, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever. As inscrições para o meu curso Dominando Cripto ainda estão abertas, tá bom? Hoje é dia 28, esse vídeo vai sair dia 28 e no dia 30 eu darei a primeira aula do curso ao vivo, tá bom? Então fiquem à vontade para vocês conseguirem se inscrever nele ainda aqui na descrição. Tenho certeza, esse é um curso completo. Todas essas aulas que estão aparecendo aqui na tela agora, então assim, eu tenho certeza que você vai sair daqui muito bem informado se você fizer parte desse curso. Mas novamente, obrigado, deixa um like aí, qualquer coisa, eu tô aqui nos comentários, respondo tudo por aqui embaixo. Tamo junto, valeu, tchau, tchau.